Olá, graça e paz para você que nos acompanha. Somos convidados e convidadas para celebrarmos a liturgia deste domingo. Por acaso, nós somos cegos também? É um questionamento que se encontra no Evangelho deste quarto domingo da Quaresma, que é João 9, de 1 a 41. Texto longo, mas muito intenso, muito cheio de vida. Temos um exemplo de como o Evangelho de João revela o sentido mais profundo que existe escondido dentro dos acontecimentos. Descreve a cura de um cego a quem Jesus devolve a luz dos olhos. É uma história carregada de muita simbologia. As comunidades da época estão cegas pela observância da lei e por isso não conseguem enxergar Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Tiveram que percorrer um longo caminho, cheio de conflitos, desde a escuridão até poderem ver a luz. Inicia o Evangelho dizendo que Jesus está caminhando com seus amigos e vê um homem que é cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntam: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais? Naquele tempo, toda doença era vista como castigo de Deus por algum pecado. Isso seria a ausência de Deus. Lógico que era um jeito das lideranças dos sacerdotes manterem o poder sobre o povo. Jesus não aceitava essa mentalidade e vai corrigir. Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestem os sinais de Deus. Obras de Deus são o mesmo que sinal de Deus. E Jesus acrescenta: enquanto é dia eu tenho que trabalhar para realizar as obras que o Pai me enviou. Quando é noite, já não dá mais para trabalhar. João não usa em seu evangelho a palavra milagre, mas sinais. O dia dos sinais iniciou quando Jesus realizou o primeiro sinal em Caná da Galileia, João capítulo 2. Mas o dia está chegando ao fim e logo será noite. A noite é a morte de Jesus. Era dia de sábado, proibido trabalhar. Jesus cospe na terra, faz com a saliva uma lama, coloca nos olhos do cego e o envia para se lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. As pessoas começam a questionar: será que é ele mesmo? Como assim? E ele: sou eu mesmo, gente. E o que cego dá testemunho foi: o homem Jesus abriu meus olhos. É preciso acreditar que Jesus é um ser humano igual a nós. Onde ele está? Eu não sei. Com a polêmica criada por Jesus, leva um homem para as autoridades religiosas. O sábado é dia de descanso. Diante dos fariseus, o homem agora testemunha o sinal de Jesus, contando tudo de novo que Jesus fez. Eles, cegos pela observância da lei, comentam: ele não é Deus, porque não observou a lei do sábado. E questionam: como um homem, sendo pecador, pode realizar esses sinais assim? Pergunto de novo ao cego: e você? O que você nos fala? O homem dá o seu testemunho agora para ele. Jesus é um profeta. Os judeus chamam os pais do homem curado e perguntam: é verdade que seu filho nasceu cego? Os pais confirmam: sim, ele nasceu cego. E dizem para eles que não sabem como tudo aconteceu, que agora ele enxerga. Mas olha, ele já tem idade. Perguntem a ele. Os pais temiam fazer a profissão de fé, pois tinham medo. Eles chamam o cego de novo e dizem: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Isso era um jeito de pedir a Deus perdão pela mentira que tinha pregado quando disse que o homem que o curou era um profeta. Mas ele era esperto e ele fala: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora estou enxergando. Diante de tanta insistência, ele responde com ironia: eu já disse para vocês que ele me curou. Ah, vocês querem também ser discípulo dele? Ficam irados e digam que ele sim é discípulo dele, mas eles são discípulos de Moisés e que Deus falou com ele. Esse Jesus não sabemos quem é. Prontamente o cego fala: vocês não sabem quem ele é. Ele abriu os meus olhos. Eles não acreditam que Jesus veio de Deus. O sinal de Jesus devolvendo a luz para o cego fez com que a fé crescesse dentro dele e rompeu com a lei que excluía.
Lógico, foi expulso da sinagoga. Isso acontecia no final do século I. Quem quisesse professar a fé em Jesus tinha de romper laços familiares e comunitários. Hoje não é assim também? Quando a gente não fala as coisas que querem que a gente fale, a gente também não é expulso da comunidade? Quando Jesus soube da expulsão, procurou o homem e o ajudou a dar mais um passo. Convidou-o a assumir sua fé no Filho do Homem. Ele pergunta a Jesus: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus responde: você está olhando para ele. Sou eu que estou falando com você. Aí vem a confissão: creio, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Essa atitude do cego diante de Jesus é de inteira confiança e aceitação. O cego, que não enxergava, acaba enxergando melhor que os fariseus. As comunidades que antes eram cegas descobrem a luz. Os fariseus que pensam que enxergam são mais cegos que o cego de nascimento. Estão presos à observação da lei, mentindo quando dizem que veem. Não veem, não enxergam. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Na realidade, continuam cegos. No versículo 5, o Evangelho de João lembrou a frase de Jesus: eu sou a luz do mundo. No seu conjunto, é uma resposta para a pergunta feita por seus discípulos e pelos discípulos: quem és tu? Esse eu sou nos lembra o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15, quando Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? Quem é você? E Deus fala: meu nome é Eu Sou, presença libertadora no meio do povo. Para as comunidades joaninas, o verdadeiro rosto desse Deus é o rosto de Jesus de Nazaré. João 14, versículo 9. Quem me vê, vê o Pai. Por acaso, nós somos cegos também? Perguntemos a nós mesmos: qual a imagem de Jesus que cada um de nós carrega na cabeça e no coração? Qual a imagem? De um rei glorioso? Estamos tão acostumadas com a imagem distorcida de Jesus que carregamos dentro de nós, que já não percebemos a imagem verdadeira que está nos evangelhos. A imagem de rei, Jesus, que está na nossa cabeça, dificulta perceber o Jesus que veio para servir e impede de abrirmos os olhos para reconhecer a verdade de Jesus e sobre Jesus. Reconheçamos, assumamos a missão de Jesus de Nazaré como aquele que doou a sua vida para que todos e todas nós tenhamos vida e vida em abundância. O que Jesus fez? Lembremos sempre do que ele fez, e se somos seus seguidores e seguidoras, façamos também. Digamos como o cego que encontrou a luz: eu creio que tu és a luz do mundo. Eu creio que tu és a luz do mundo. Que assim seja. Amém.